Se tem uma coisa que sempre me despertou curiosidade depois do time skip em One Piece, é essa ilha aqui. Essa é uma das primeiras ilhas que o bando do Luffy tem como opção depois de entrarem no Novo Mundo, mas que infelizmente nunca teve uma atenção mais aprofundada. O nome dessa ilha é Raijin, que na mitologia japonesa representa o deus do trovão, do relâmpago e da guerra. Ele é tipicamente descrito como um demônio batendo tambores para criar um trovão, geralmente com o símbolo Tomoe, desenhado na bateria. Essa figura claramente serviu de inspiração para o personagem Enel, o vilão do arco de Skypiea, mas que apesar das semelhanças, nunca foi estabelecida uma relação direta entre o vilão e a ilha. Por mais que a gente não saiba se o Enel ele continua na ilha, o que sabemos é que na ilha chovia raios há mais tempo do que os 2 anos de time skip que o Enel ele teve para se mover até ela. No capítulo 596, durante o treinamento da Nami em Weatheria, é mostrado um livro que cita a ilha Raijin como sendo uma ilha de clima único no planeta. Ou seja, o clima dessa ilha já era conhecido há tempo suficiente para que ele fosse catalogado num livro que há 2 anos já era usado como objeto de estudo numa ilha do céu. A gente sabe que o universo de One Piece é riquíssimo e permite que ilhas como essa possam existir sem uma explicação prévia. Mas será que ela sempre foi assim? Ou será que foi fruto do despertar de uma Akuma no Mi? É sobre esse tema que a gente vai comentar hoje, então se você não quer perder os vídeos que saem toda semana sobre One Piece, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante, beleza? A primeira vez que ouvimos sobre o despertar das Akuma no Mi foi num contexto bem sutil e que, por conta das traduções da época, o significado que já era vago acabou se perdendo quase que completamente, mas que depois foi resgatada quando o conceito foi finalmente introduzido em Dressrosa. No arco de Impel Down, quando a aliança do Luffy estava fugindo da prisão, Crocodile menciona que os guardas possuíam Akuma no Mi despertadas, evidenciando quão rápido eles levariam para se recuperarem dos danos e continuarem perseguindo eles. Ou seja, aqui descobrimos que os usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan possuem muito mais força, velocidade e durabilidade do que os não despertos. E isso também inclui um tempo de recuperação mais rápido, que funciona involuntariamente mesmo quando o usuário está inconsciente. Um detalhe curioso é que mesmo quando ficaram inconscientes, os guardas não voltaram à forma humana, podendo ser também resultado do despertar das suas frutas. Já no arco de Dressrosa, Doflamingo apresenta pra gente o conceito do despertar com a seguinte frase que ele diz pro Luffy: as habilidades das Akuma no Mi possuem todo um outro patamar, chamado despertar. Muito raramente uma habilidade desperta e começa a afetar as coisas além do corpo do próprio usuário. Na prática, o que ele podia fazer era transformar com um toque todo o ambiente à volta dele em fios. E o mesmo efeito sendo visto no arco de Holy Cake, quando Katakuri mostrou ser capaz de transformar o ambiente em mochi. Será que esse seria o padrão para o despertar das Akuma no Mi do tipo Paramecia? Será que o Luffy também seria capaz de transformar o ambiente em borracha? A coisa começa a parecer mais difícil de se definir quando pensamos em outras Akuma no Mi do mesmo tipo, como a do Barba Branca. Como ele conseguiria transformar o ambiente em vibrações exatamente? Ou como o Fujitora conseguiria transformar o ambiente em gravidade? Será que frutas desse tipo não podem ter um despertar por uma limitação lógica pelo conceito? Ou será que um virtual despertar dessas frutas teriam outras propriedades que fogem desse padrão? Imagina, por exemplo, o Barba Branca com sua fruta despertada, além de quebrar o ar, sendo capaz de quebrar a própria realidade. Esse caso específico não seria difícil de imaginar, já que existem outras frutas que permitem a criação de realidades paralelas, como a da Brulé e a do Bruno. Mas começando pelo mais fácil, as frutas do tipo Zoan parecem ser as mais simples de se imaginar quando são despertadas. Existe um aumento natural de todos os atributos físicos básicos, que são justamente o que compõem a essência desse tipo de fruta, como vimos os guardas de Impel Down. Mas será que para por aí? E quando tratamos de frutas míticas, como a fruta do Buda ou a fruta da Fênix? Pode ser que o despertar dessas frutas seja alguma habilidade única que só elas poderiam fazer. Existe inclusive teoria que sugere que o Monster Point do Chopper seja uma forma de despertar forçado de maneira artificial. Agora, sobre as frutas do tipo Paramecia, é importante lembrar que existem meio que subcategorias entre elas. Não de forma oficial, mas que funcionam de maneira prática. Por exemplo, Doflamingo não é capaz de transformar seu corpo em fios, seja temporária ou permanentemente.
o que ele faz é secretar fios do seu corpo, tanto que foi dessa forma que ele conseguiu costurar seus órgãos de maneira provisória. O mesmo vale para o Mazeran, ex-diretor de Impel Down, que apesar de parecer confuso visualmente, ele não transforma seu corpo em veneno. Ele na verdade secreta esse veneno e com isso é capaz de cobrir o próprio corpo com ele, como uma forma de proteção. Já o Luffy, por exemplo, ele não consegue secretar borracha nenhuma. Seu corpo é permanentemente feito de borracha. Então será que o despertar dele se comportaria da mesma forma que o do Doflamingo? Antes da gente entrar a fundo nisso, tem também uma terceira subcategoria, que seria das paramecias que alteram a composição física do usuário de forma temporária, como por exemplo o Jozo, antigo comandante da terceira divisão do Barba Branca. Ele não é capaz de secretar diamante pelo corpo e seu corpo não está 100% do tempo na forma de diamante. Ele se transforma quando é conveniente, assim como Das Bones transforma seu corpo em lâminas quando precisa. Mas existe um personagem que veio para literalmente quebrar padrões. Seu nome é Charlotte Katakuri. Inicialmente, sua fruta do mote foi classificada como do tipo Logia na versão semanal da Shonen Jump, mas depois, na versão do volume, essa classificação foi alterada para uma paramecia especial, algo até então sem precedentes e que até hoje não recebeu uma explicação oficial. Por que essa seria uma paramecia especial? Definitivamente ela não se encaixa como uma logia, pois esse tipo é em sua essência a manifestação de forças da natureza, como raios, neve e fogo. O que eu acredito que faça ela ser considerada especial é por se encaixar em duas subcategorias das frutas paramecia. O Katakuri, além de ter seu próprio corpo feito de mote, também consegue secretar mote do seu corpo. Agora, sobre o despertar dessa fruta, assim como o Doflamingo consegue transformar o ambiente em fios, o Katakuri ele consegue transformar em mote. Ou seja, mesmo que a fruta do Katakuri pertença a duas subcategorias, o seu despertar se comporta exatamente como a categoria da fruta do fio. Lembrando também que não é uma regra que somente os paramecias do tipo secretoras, como a do Doflamingo, possuam um despertar que altere a composição do ambiente. Pode muito bem ser o caso do Luffy também conseguir transformar o ambiente em borracha, mas eu particularmente não daria esse assunto como encerrado, afinal o Oda ele ainda pode surpreender a gente nisso. Se vocês repararem na diferença entre as lutas do Luffy no começo do mangá e nas de agora, dá pra perceber uma coisa. O Luffy antigamente usava muito da sua criatividade em batalha. Dava pra ver a genialidade em cada um dos golpes que ele mostrava, como entrelaçar os dedos pra formar uma rede e até mesmo um dos mais memoráveis que foi o Gomu Gomu no Tako Hanabi. E aqui eu preciso fazer um parênteses para dizer que eu também acho extremamente genial a ideia do Gear Second, ou até mesmo a forma como o Luffy usa o Gear 4, contraindo os punhos e até a cabeça para dentro do corpo para gerar uma força de impulsão maior. Mas repara que no fim, as técnicas atuais, por mais que elas variem em essência, se resumem muito no Luffy dando um socão. E eu acho que é nesse ponto que o despertar do Luffy vai tocar. Vai resgatar muito da criatividade do Luffy no início do mangá. Mas como ele faria isso? Simples. Aumentando a sua capacidade elástica a um ponto onde a liberdade criativa do personagem possa trabalhar ainda mais. Imagina se, por exemplo, o Luffy, ao invés de inflar seu corpo para parecer um balão, conseguir moldar seu corpo e deixar ele literalmente redondo, como uma bola. É como se o Luffy fosse um chiclete e agora pudesse se moldar da forma que quisesse. E eu acho que muito do que o Luffy vai criar vai ser inspirado no despertar do próprio Katakuri. A relação de rivalidade que os dois desenvolveram vai além do aprimoramento do Haki, mas também vai atingir esse escopo. Vocês lembram quando o Katakuri se transformou numa roda feita de mote? Agora imagina o Luffy se moldando como um pneu. Seria extremamente criativo e ainda renderia muita risada pra gente. Eu sei que as expectativas para um provável despertar do Luffy podem ser enormes, com algum poder muito louco e insano, mas é do Luffy que a gente tá falando e principalmente é do Oda que a gente tá falando. Muitas das vezes esses dois pensam de forma simples. Não é à toa que o capítulo 1000 teve um desfecho que apelou pro simples. Então se a gente quer tentar prever alguma coisa, primeiro a gente tem que entrar na mente desses dois. Então a conclusão que a gente pode chegar com isso é que as paramecias do tipo secretoras, ou seja, onde o usuário espelhe o poder da fruta de algum modo, essa subcategoria seria mais propensa a um despertar que altere a composição
proteção do ambiente de forma permanente, como o caso do Doflamingo. Agora, já as paramecias como a do Luffy ou a do Jozo, onde as frutas alteram a composição dos seus corpos, seja de forma definitiva ou temporária, seriam mais propensas a um despertar que siga essa mesma linha, permitindo com que eles trabalhem de forma mais aprimorada os fundamentos das frutas. E onde se encaixa o Barba Branca ou Fugitora, citados anteriormente? Pois é, numa quarta subcategoria. Eu chamaria essas frutas de paramecias manipuladoras. Elas não expelem o poder do corpo diretamente, como criar fios ou criar veneno, mas elas manipulam o ambiente ao redor delas. O Fugitora manipula a gravidade ao seu redor e o Barba Branca manipula o espaço de maneira alegórica. Daria também para citar outros exemplos, como o Foxy, que manipula a velocidade das coisas, ou o Bruno, que também manipula o espaço de maneira diferente, criando portais para um universo paralelo. O caso desses personagens eu diria que são os mais propensos a terem alguma habilidade mais overpower caso despertassem. Como eu citei no começo do vídeo, imagina se o Barba Branca realmente conseguisse quebrar a realidade. Pode ser, inclusive, que a gente ainda veja isso acontecendo com o Barba Negra, já que ele hoje tem a posse dessa fruta. E no caso do Fugitora, ele conseguiria criar um buraco negro com a força da gravidade? Dá pra perceber que para esse tipo de fruta fica difícil imaginar uma escalada sutil de poder. E talvez essa seja a intenção. Agora chegamos nas frutas do tipo Logia. A primeira coisa que todo mundo pensa quando se fala em um despertar desse tipo de fruta é na luta entre o Akainu e o Aokiji, que resultou na alteração do clima da ilha de forma permanente. É importante aqui lembrar que a alteração do clima por parte das Logias não é uma novidade por si só. O Ace, quando visitou o reino de Drum, fez com que parasse de nevar durante toda a sua estadia, mas ainda não foi um exercício ideal do que a gente procura. Akainu e Aokiji mantiveram o clima da ilha de Punk Hazard alterado, mesmo depois de não estarem mais lá, onde até mesmo o oceano pegava fogo ao redor do lado quente da ilha. A base de comparação aqui parte justamente de como o despertar do Doflamingo foi apresentado pra gente. Já que ele transformou o ambiente em fios, Akainu e Aokiji teriam transformado a ilha em magma e gelo? Mais ou menos. Existe um livro chamado Dive to Grand World, que foi publicado em homenagem ao 15º aniversário de One Piece, e que foi lançado na Weekly Shonen Jump junto do capítulo 676. Nesse mini-livro é falado sobre as ilhas de One Piece, as raças dos animais, entre outras coisas, e nele é explicado como se deu a formação atual da ilha de Punk Hazard. Enquanto Akainu levantou vulcões durante a batalha, Aokiji levantou montanhas de gelo, revelando que o que eles mostraram em Marineford estava longe de serem as suas reais capacidades. O magma jogado no oceano então criou nuvens que foram sopradas para a parte fria, criando assim nevascas que mantiveram esse tempo frio. Eu não sou professor de física, mas eu tenho minhas dúvidas se isso realmente aconteceria. Até porque a origem desse ciclo se deu pelo magma expelido dos vulcões, mas o magma não ficaria em atividade para sempre. Mas o ponto aqui não é esse, mas sim que houve uma tentativa minimamente lógica para explicar esse fenômeno, sem a necessidade de inserir o conceito do despertar aqui. Isso quer dizer que a gente deve descartar essa ideia? Jamais! Esse mini-livro foi publicado antes do conceito do despertar ser introduzido e explicado pelo Doflamingo. Então a gente precisa levar em conta também o nível de atualização desses dados. Cadê os dados? Você tem os dados? Então, agora a gente precisa interpretar eles. Pode ser que se esse livro tivesse sido publicado depois de Dressrosa, a explicação pudesse pelo menos acrescentar também a possibilidade de ser algo relacionado ao despertar. Mas de qualquer forma eu acredito que as duas teses elas podem sim trabalhar juntas. Pode ser que não seja tão simples alterar o clima como eles fizeram. Pode ser que necessite da condição perfeita envolvendo outros fatores climáticos externos que potencializam essa mudança no clima. Nesse caso, a forma como se deu a interação desses poderes e a forma como eles reagiram ao ambiente. Algo assim também pode ter ocorrido com a ilha Hyjin. Eu acredito fortemente que algum antigo usuário da fruta do relâmpago tenha reproduzido algo parecido, e que a forma como o poder da sua fruta interagiu com o clima da ilha criou também um ciclo que se retroalimenta, onde chove raios o tempo inteiro. Agora, será que a mesma coisa aconteceu com o reino de Alabasta? Será que algum antigo usuário da fruta da areia transformou o país num deserto gigante? Calma, eu sei que nessas horas a gente já se empolga, mas o caso da fruta da areia, e mais especificamente do Crocodile, tem que ser visto com calma.
O que a gente sabe sobre o poder dele é que ao tocar numa determinada superfície com a mão direita, ele consegue remover a umidade do objeto ou da pessoa a ponto dela ficar totalmente seca. Mas ele não chega a transformar árvores e pessoas em areia com isso, somente pedras e terra, que já possuem minerais dentro de si. Ou seja, é diferente do Doflamingo, que fazendo a mesma pose e com um toque transforma diretamente tudo em fios. E é nessa comparação que as pessoas se confundem. O Crocodile durante o arco de Alabasta diz que foi capaz de elevar o nível da sua fruta ao máximo. Mas, mesmo que ele diga isso, se comparado aos outros usuários do tipo Logia, ele não parece ter alcançado um nível de destruição tão abismal quanto o trio original de almirantes, por exemplo. Tudo bem, ele pode ter se referido à técnica, mas a gente precisa lembrar que essa fala foi inserida bem antes, até mesmo da primeira menção do despertar lá em Impel Down. O Crocodile era um pirata com bastante conhecimento de mundo, mas não tinha sequer o básico do hack, e isso também deve valer para o despertar. E eu nem culpo o personagem, ele só foi inserido num tempo onde o autor não tinha definido ainda todos os elementos. Talvez o caso do Crocodile se assemelhe ao do Ace no Reino de Drum. Ele conseguiu remover a umidade do ar a todo momento em que esteve presente, impedindo assim que caísse qualquer chuva no país. Mas logo quando foi derrotado, a chuva voltou a cair. Também não tivemos uma confirmação dele criando desertos diretamente. Claro que sem chuva fica mais fácil de ter um processo de desertificação, mas não dá para dizer que chegou a ser algo que se retroalimenta. Até porque uma vez que um ambiente é transformado em areia, fica difícil reverter o processo. Então, apesar de eu não achar que as ações do Crocodile foram fruto de um despertar, eu ainda acho discutível se o processo de desertificação que houve anteriormente foi resultado de algum antigo usuário e se teve algo a ver com o despertar. Mas será que a discussão sobre o despertar das Logias deve se prender a alterar o clima? Eu sei que isso favorece o usuário em batalha, mas eu também acharia lindo ver esses monstros retomarem o posto de invencíveis e absolutos dentro do mangá, coisa que infelizmente se perdeu tanto depois da introdução do hack do armamento que até a aparição das novas Logias não tiveram mais o impacto que elas normalmente causavam. Basta ver o Caribou, a Monet e o Caesar, personagens que foram apresentados num intervalo de tempo bem curto, mas que não carregavam mais o peso de terem frutas do tipo Logia. E me dando ao luxo de viajar um pouco aqui, eu adoraria ver o Aokiji alcançando zero absoluto ou sendo até mesmo capaz de congelar o tempo numa determinada área. Afinal, é como o Barba Negra diz, né? O sonho das pessoas não tem fim. Galera, esse foi o tema do vídeo de hoje. Muita pergunta para pouca resposta, mas eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem aqui no canal toda semana de One Piece, beleza? Até a próxima, tchau!